Fala pessoal, neste vídeo eu vou dar várias dicas para vocês estudarem francês da melhor forma. Temos muitos alunos que têm dificuldade em estudar, que não estudam do jeito que deveria para maximizar, né, para aproveitar ao máximo o curso da Academia do Francês. Então, mesmo que você não faça parte da Academia do Francês, eu vou explicar algumas coisas que você precisa entender para estudar um idioma da melhor forma possível. Vamos então na nossa tela, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como você deve organizar e principalmente como você deve organizar o seu caderno, que parece uma coisa bem besta assim, mas que é muito importante vocês terem um caderninho do francês, tá? Dedicado ao idioma. Vocês devem pensar, nossa, mas por que eles estão me falando isso? É tão óbvio. Mas tem muita gente que não usa, tá? Tem gente que usa folha solta, enfim. Não rola fazer dessa forma, gente. Vamos pegar um caderninho. Até para você começar a estudar é muito mais agradável, tendo alguma coisa, né, que você pode utilizar sempre. Isso é o seu caderninho do francês. Quando você decide estudar isso, você vai passar os seus 10, 15 minutos vendo o seu caderninho do francês. Ter folha solta não rola, gente, fica muito bagunçado e vocês realmente não vão ter vontade nenhuma de estudar se estiverem com folha solta. Então, me segue aqui que eu vou explicar para você um pouco melhor como você pode organizar o seu caderninho. Muito bem, então, vamos começar com como vocês não devem fazer, tá bom? Do jeito que vocês podem estar fazendo, pode prejudicar a sua aprendizagem. E vou explicar por quê. Aqui, vamos ter o estilo que muitas vezes os alunos fazem. É o seguinte. Pegam um caderninho, né? Tem um caderno. E vai lá, coloca unité 0, a unidade 0. Depois coloca, às vezes coloca até a datas, né? Tipo, para saber. A gente está acostumado, né, estamos acostumados, né, com a escola, colocar data, colocar anuidade, e começa aí, colocar as coisas que ele está vendo nos vídeos, o que ele está ouvindo do professor e tal, ele anota tudo bonitinho, perfeitinho. Bom, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, beleza, não tem problema, porque está tudo ali, né, está tudo pertinho. Mas aí, geralmente, começa uma página, uma segunda página com a unidade 1, aí coloca as informações da unidade 1, depois coloca as informações da unidade 2, depois coloca as informações das unidades 3, 4, e aí vai, né? Por aí vai. Só que quando a pessoa chega na unidade 12, o que acontece? Muitas vezes, os alunos pensam assim, nossa, estou na unidade 12, mas eu acho que eu nem lembro das coisas da unidade 4, 5. Ah, que coisa, não consigo aplicar o que eu aprendi e tal. Mas por quê? Porque nem vê esse conteúdo mais. Eu duvido que uma pessoa pode acontecer. Mas eu acho que é muito difícil quando a gente está com um caderninho de pensar, ó, estou na unidade 12, deixa pegar todas as coisas que eu fiz desde o início. Ou, por exemplo, a pessoa pode se encontrar no problema em que ela vai dizer assim, olha, eu não me lembro o verbo vir. A pessoa está na unidade 23, vamos supor, e ela não se lembra do verbo vir. Ela sabe que esse verbo vir pode ser utilizado para falar sobre um lugar de onde a pessoa vem, pode ser utilizado para falar de uma coisa que acabou de acontecer. Só que ela não consegue de jeito nenhum lembrar de como conjuga esse verbo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o caderninho dela e vai ficar procurando. Só que, gente, fica uma dificuldade, é muito difícil. A pessoa tá ali, ó, procurando. Onde que é mesmo? Ai, mas eu sei que eu vi. Será que foi na unidade 4, na unidade 5? E a pessoa não encontra, ela não acha. Por quê? Porque todo o conteúdo fica acumulado e fica muito longe um do outro. E fica realmente uma coisa extremamente difícil de reencontrar. Também outro problema que quando você faz dessa forma, acontece. Você está com conteúdo da unidade 4, mas não é porque você está na unidade 4 que você não vai precisar da unidade 0, 1, 2, 3.
todo o conteúdo que você viu antes, ele é importante e tem que ser assimilado. Só que quando você já dá continuidade no seu caderno, gente, eu duvido que quando você está na unidade 14, você vai pegar o seu caderno e você vai voltar para trás. Se você faz isso, maravilha, realmente maravilha. Mas isso não acontece muito. Então, o que você vai precisar fazer agora, né? A partir de agora, você vai fazer diferente. Você não vai mais anotar dessa forma, se você estudar francês ou qualquer outro idioma, inclusive. Você vai organizar o seu caderno, de uma forma diferente e vou te mostrar como você faz isso. Bom, então agora eu vou mostrar o jeito que vocês precisam fazer para organizar o seu conteúdo. O que você vai fazer aqui? Você está vendo essas partes de vermelho? Aqui temos a primeira, a segunda e a terceira. Bom, cada quadrado, né, retângulo de vermelho corresponde a uma folha do seu caderno, tá? Então você pode pegar 3 folhas seguidas, tá tudo ok, perfeito? Tudo vai se concentrar nessas 3 folhas. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar unidade 0, unité 0. E aí você vai ter verbos que vão aparecer. Eu gosto de verbos, por quê? Porque verbos é ação, gente. Então a gente vai focar nesses verbos. Você vai ver as aulas da unidade 0 e você vai aprender verbos. Por exemplo, na unidade 0, no meu curso, você aprende o verbo s'appeler, para você se apresentar, né? Bom, depois, se não tem outros verbos na unidade 0, porque é uma unidade introdutória, tudo mais, não tem muita coisa, não. Na unidade 1, você vai começar a falar sobre as nacionalidades e você vai aprender a utilizar o verbo être. Verbo être, que significa ser ou estar. Como você está no início, é possível que você não consiga entender bem esse vocabulário. Então, coloque a tradução em português se você quiser. Agora, quando a palavra é muito parecida com o português, não coloque nada. Se você consegue fazer algumas associações, também não coloca nada. Por exemplo, na unidade 2, você vai ter o verbo, por exemplo, habiter, que significa morar. Só que você pode lembrar que habiter como habitar. Então, pode ser que você nem precise colocar a tradução. Neste caso, é muito importante que você evite colocar a tradução para você ganhar confiança em você mesmo. Entendeu? Então, você vai ter, por exemplo, parler, habiter. Aí você vai ter, de repente, regarder, que significa assistir, olhar. Enfim, você vai colocando os verbos novos que aparecem nas unidades. Aí na unidade 3 você vai ter o verbo avoir. Gente, não me lembro, ok, com exatidão, ok? Então eu estou colocando aqui só para a gente poder exemplificar, tá bom? Aí na unidade 4 vai aparecer, por exemplo, prendre, aller, descendre, tourner, enfim. E aí, quando você não entende, quando você lê essas palavras em francês e que você não tem certeza do que significam, aí você coloca a tradução. Se você já tem certeza que na hora de ler você vai conseguir se lembrar, não anote, para ganhar confiança, tá bom? Então, aqui, por exemplo, teríamos isso assim dessa forma. Prendre, pegar, tomar, aller, ir, descendre, descer. Ah, me lembro, então descer não vou nem colocar, tá bom? Bem, por que vocês precisam fazer dessa forma? Por quê? Quando vocês vão avançar ao longo do curso, vocês vão ficar fazendo sempre isso, essas anotações. Ó, deixa eu colocar um verbo aqui. Só que quando você está anotando um verbo na unidade 8, justo acima você tem outros verbos que você já tem que dominar, ok? Então você vai ter realmente uma consciência do que você precisaria já estar sabendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você finalizou a folha, ok? Lembrando que isso aqui, o retângulo vermelho, é uma folha. Quando você já finalizou uma folha inteira, o que você vai fazer? Você vai retomar todos esses verbos, ok? E você vai fazer o quê? Você vai reescrever todos os verbos que para você ainda não estão claros. Se você não tiver certeza do que é um verbo, você vai colocar de novo. Então, vai ficar o seguinte. De novo, você vai ter a sua folha. Folha 1, que corresponde a verbos. Você vai lá,
Unidade zero, s'appeler, já está claríssimo para mim, eu sei utilizar. Se alguém me pergunta meu nome, já respondo na hora, então não vou nem colocar. O verbo être, o verbo ser e estar, eu já domino pra caramba, não preciso dele. Na unidade 2, eu estudei o verbo assistir, eu lembro muito bem dele. Habiter também lembro muito bem dele. Só que o verbo travailler, o verbo travailler sempre acho que é viajar, porque parece muito com o inglês, to travel. Então eu vou colocar aqui o verbo travailler, porque sempre me. Perdão, não é travailler, não é viajar, travailler é trabalhar. Justamente porque sempre me dá uma dor de cabeça, sempre me dá um problema esse, então eu vou botar aqui. Bom, aí o verbo prendre, eu lembro sempre. Então, deixa eu colocar o verbo assim, ali, porque o verbo ali, eu sempre me esqueço dele. Então, vou colocar aqui o ali, ir. Beleza, aí você já repassou todos os verbos? Você já diferenciou aqueles que você lembra e aqueles que você não lembra? Já anotou todos que você sempre tem dificuldade? Beleza, acabou. E aí você retoma, então, seus estudos. Vamos supor que você está na unidade 11. Tá, na unidade 11, você vai ter novos verbos que vão aparecer. Pode ser tanto nas aulas de diálogo, quanto nas aulas de conjugação, ou até mesmo aulas de gramática, de fonética. Vão aparecer alguns verbos e você precisa anotar eles. Por exemplo, vai aparecer o verbo chercher. É um exemplo, gente, tá? Que vai ser, por exemplo, procurar, buscar. Ok, beleza. Aí eu boto. Só que assim, eu não preciso anotar verbos que já apareceram para mim nas unidades anteriores, porque já, supostamente, já os domino ou já estão aqui anotados em cima, tá bom? Bom, aí vocês anotam apenas vocabulário novo, gente, não vale a pena. Eu sei que é reconfortante para o coração, né? A gente coloca coisas que a gente já sabe, a gente fica feliz, eu já sei isso. Não, mas foque no que você não sabe. O que você já sabe está na sua cabeça, então relaxa, tá bom? Aí você continua, unidade 11, 12, 13, 14, 15. Vamos supor que na unidade 15 já acabou aqui. Cara, você ter uma lista com 50, 60, 70 verbos, que coisa mais desanimadora, né? Então vamos fazer de novo. A gente vai retomar a nossa lista dos verbos já aprendidos, que a gente já domina, mais os novos verbos aqui, e vou refazer uma outra folha bonitinha, já separando. Tá, agora, travailler não me dá mais problema. Então, você não coloca. Ali também não me dá mais problema. Então você não coloca. E aí você vai focando apenas nos verbos que te dão problema ou que são difíceis para você lembrar. Ok? Isso vai fazer com que você de fato vai progredir. E tudo vai estar centralizado em um local só. E cá entre nós, não demora muito tempo para fazer isso. Você vai economizar tempo também. Mesmo quando você repassa para assim, anotar de novo tudo que você já estudou e tudo mais, nem demora tanto, porque sempre a tua lista ela fica enxuta. Você tem que diferenciar o que você lembra com facilidade e o que você não lembra com facilidade. Certo? Então, eu já tinha falado para vocês que vocês precisavam fazer isso com verbos, porque verbos é ação. Mas vocês podem fazer isso também com estruturas importantes. Por exemplo, quando a gente está estudando a unidade 1, a gente estuda as nacionalidades femininas e masculinas. Então, você sabe que quando você vai ter uma nacionalidade que termina em AIS, como français, francês, para falar francesa, você vai adicionar um E. Aí são coisas que você pode anotar assim. Quando você vai ter, por exemplo, brasileiro, brasilian, brasilienne, brasileira, aí você anota. Pronto, isso é uma estrutura importante, isso é um ponto estrutural importante da língua que vai me permitir realmente diferenciar o feminino do feminino. Quando vocês estão na unidade 2, vocês aprendem, por exemplo, a forma negativa. Então, você coloca aí a forma negativa, você pode colocar um exemplo, se você quiser. Je ne travaille pas. Pronto, acabou. Você não precisa ficar enchendo 50 milhões de coisas, ok? Na unidade 3, você aprende que para o verbo habiter, por exemplo, você vai estar habiter o, porque se trata de um país masculino. Aí você coloca o seu exemplo. O Brasil, certo?
Aí você coloca quando é feminino, quando é plural. Enfim, você vai colocando aqui. E da mesma forma, dedicando uma folha específica para isso. Isso vai fazer com que você vai, sempre que você vai anotar uma estrutura importante, você vai poder dar uma olhada. Você vai dar uma olhada, naturalmente, você vai perceber que tem algumas estruturas e você vai ter visto essa estrutura de novo. Porque o que as pessoas não entendem é que para você conseguir realmente utilizar alguma coisa, você vai precisar estar, digamos, exposto a esta estrutura, a esse verbo, a essa palavra em diferentes ocasiões, ok? Tem estudos que mostram que você precisa estar você precisa ser confrontado, você precisa ser exposto a uma palavra em 7 ocasiões diferentes para você realmente conseguir assimilar essa palavra e fazer com que ela se torne sua. Isso vai acontecer também com as estruturas, ok? Com as estruturas, quanto mais vezes você ler a mesma estrutura, mais fácil vai ficar para você lembrar que a forma negativa, por exemplo, precisa do ne et du pas. Se você perceber, por exemplo, quando você começa a ler muito em francês, você começa a acrescentar muito, você ganha cada vez mais confiança. Por quê? Porque, por exemplo, na forma negativa, ela vai aparecer várias vezes dentro de um texto. E isso vai ficar cada vez mais evidente para você, como ela funciona a forma negativa. Então, você vai conseguir utilizá-la de uma forma extremamente natural, ok? Quando vocês têm a folha de vocabulário, vocês vão ver que o vocabulário é muito mais solto. Então, quando vocês acabam a folha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ter que ter uma consciência do que vocês estudaram. Cara, na unidade 3 falei dos meus, sei lá, falei de coisas que são do dia a dia. Na unidade 4 eu falei sobre atividades esportivas. São exemplos. O que vocês podem fazer é tentar associar algumas palavras. Por exemplo, essa palavra aqui, avec, significa com, né? Avec significa com. Então, quando eu falo, por exemplo, com ele, né? Avec lui. Só que também eu aprendi a falar para. Então, para ele. Olha, para é pour. Então, vocês meio que começam a juntar algumas palavras quando vocês repassam o conteúdo. Pode ser que na unidade 3 apareça uma palavra que tenha a ver com atividades físicas. Mas pode ser que na unidade 6 também apareça, de repente, um esporte durante a aula de diálogo. De repente, vai falar a palavra ginástica, a palavra futebol. Então, quando você repassa, você vai pensar, ó, eu lembraria dessa palavra? Sim, lembraria. Então, além de lembrar, ela se encaixa com qual palavra? Quais são as palavras similares que têm a ver com esse assunto? Olha, essa palavra da unidade 6 que eu não tinha entendido durante a aula, tem a ver. Então, você reescreve e você junta elas. Você vai ter uma visão um pouco mais, digamos, mais clara do que você aprendeu. Também isso pode trazer a sua curiosidade. Então, vamos supor que você aprendeu a falar palavras carro, moto, trem, táxi. Você vai juntar essas 4 palavras. Aí você vai falar: olha, como será que eu falo metrô, hein? Como será que eu falo a pé? Isso pode trazer um pouco de curiosidade para você, e aí, de repente, você pode dar uma pesquisada rapidinha na internet, ok? Tem umas coisas que vocês vão aprender também com a curiosidade que vocês têm, tá? Bem, gente, é isso, tá? Realmente, eu acredito que se vocês forem estudar dessa forma, fazendo do jeito que eu falei, vocês vão aprender muito mais, vocês vão ter uma consciência muito maior do que vocês precisam conhecer, e o vocabulário que vocês aprenderam no início do curso, vocês vão conseguir reutilizá-lo, porque muitas vezes os alunos não conseguem reutilizar o vocabulário que estudaram no início do curso, porque nunca leem dentro do caderno deles coisas que eles escreveram 50 páginas atrás. E com razão, gente. Difícil fazer isso. Demanda demais, ok? Então, façam dessa forma, vocês vão conseguir se lembrar muito mais do vocabulário, vocês vão ter uma consciência muito maior do que vocês aprenderam, e vocês realmente vão conseguir reutilizar o que estudaram e aprenderam, tá bom? Então, gente, é isso. Muitíssimo obrigado. Vejo vocês, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau.